Olá, meus amados irmãos e irmãs, sejam bem-vindos ao canal Vem Senhor Jesus. E hoje eu termino um momento da minha série em resposta à TV Caminho Livre, falando sobre a doutrina da predestinação. E eu escolhi oferecer a vocês mais um dos sermões de antigamente, que estão nos meus arquivos digitais por aí, que eu preguei inclusive no Residencial Jacarandá, ali na região do Colégio Unasp, em Engenheiro Coelho, no dia 30 de outubro de 2012, tá? Um pouquinho mais de 7 anos atrás eu estava pregando esse sermão na capela do residencial, lá do Residencial Jacarandá. Inclusive saudade do pessoal todo lá, época muito boa no Residencial Jacarandá, que Deus abençoe a todos. Inclusive preguei um sermão lá falando sobre soberania e presciência como fundamentos da doutrina bíblica da predestinação. Por que é importante a gente colocar esse tipo de sermão aí, né, lá de antigamente, nesse contexto dessa série, nesse momento? Porque muitas pessoas não entendem o quão importante é a gente tratar desses temas dentro da igreja, para que inclusive não se repitam experiências como a do Paulo César da TV Caminho Livre, em sair da igreja porque não encontra o alimento teológico em relação a estas questões. E aí vai procurar, vai encontrar a visão calvinista sendo grandemente espalhada, especialmente pela internet, pela literatura e etc., e aí muitas vezes vai acabar tendo aquelas falsas conclusões de que esses assuntos não são tratados pelos adventistas e porque eles não conhecem o evangelho e a verdade bíblica e na verdade o evangelho verdadeiro é esse aí do calvinismo e de tudo mais. Então é importante a gente tocar nesses assuntos a respeito do calvinismo, e não só assim do calvinismo, porque se você ouvir o sermão que eu vou colocar daqui a pouquinho aí, você vai ver que eu não fico falando o calvinismo é errado, é isso ou aquilo. Eu simplesmente prego biblicamente a doutrina da soberania, da presciência e da predestinação. Ponto. Beleza? Acho que vai ser bem interessante. Também é legal a gente pôr esse tipo de material nesse contexto, para vocês perceberem como que a gente trata estas questões fora de um ambiente ou de um contexto polêmico. Vamos pensar o seguinte, que o Paulo César fez o desafio para mim e agora eu começasse a falar de predestinação. E ele viesse e dissesse assim, você só está falando disso porque eu te desafiei e você não quer ficar por baixo porque você nunca falou disso em lugar nenhum. Sabe esse tipo de questão? Então, com esses sermões aí que eu estou trazendo para vocês, o vídeo anterior e esse vídeo agora, a gente demonstra que há muitos anos a gente trata desse assunto explicitamente dentro da igreja, independentemente das polêmicas específicas dos calvinistas e da TV Caminho Predestinado ou TV Caminho Livre, tá bom, pessoal? Então, com esse vídeo agora, que é o 23º da minha série, eu dou por encerrada a parte de predestinação e a partir dos próximos vídeos dentro dessa série vou começar a contrapor o pensamento do Paulo César a respeito de eleição incondicional. Até lá, ouve esse sermão aí. Um abraço. Boa noite a todos. Então, a mensagem desta noite, ela tem um título: Soberania e Presciência, os fundamentos da predestinação. Esses são 3 temas em um só, que são bastante enigmáticos, bastante interessantes, bastante complicados e que se relacionam diretamente com quem nós somos e, acima de tudo, com quem Deus é. Quando a gente fala de soberania, que Deus pode tudo, de presciência, que Deus sabe tudo antes que as coisas aconteçam, e de predestinação, que Ele já predestinou a gente para a salvação e etc., nós estamos entrando numa área de pensamento que envolve pensamentos profundos, de grande alcance, e que se relacionam com a própria natureza de Deus, em última instância. Como que Ele é? Então, por exemplo, os atributos de Deus, as escolhas de Deus, as decisões de Deus, o caráter de Deus, tudo que Deus é e tudo que Deus faz está relacionado nessa questão que nós vamos estudar esta noite. Nós vamos abrir a Bíblia em muitos textos e começa abrindo a sua Bíblia em Efésios capítulo 1, versos 3 a 12. Carta de Paulo à igreja de Éfeso.
um dos textos mais importantes a respeito da predestinação, onde o apóstolo, inspirado por Deus, usa esse termo claramente, livremente. Portanto, ele corresponde ao que Deus diz, ao que é verdade. Vamos ver o que a palavra de Deus tem para nos dizer a respeito deste tema. E a Bíblia diz assim: Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que tem abençoado a nós, nos abençoado, com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos, irrepreensíveis perante ele em amor. Em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, segundo o beneplácito da sua vontade. A Bíblia continua dizendo assim: para o louvor da glória da sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado, no qual temos a redenção pelo seu sangue, o perdão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós, em toda sabedoria e prudência, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o beneplácito que propusera em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensão da plenitude dos tempos, todas as coisas, quer no céu, quer na terra. Nele, digo, fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas, segundo o conselho da sua vontade, a fim de sermos para o louvor da sua glória nós, os que de antemão esperamos em Cristo. Amém? Esse é um texto enigmático, fantástico. A gente poderia fazer inúmeros sermões só sobre esse texto aqui. Agora, eu destaquei algumas informações dele que mais se adequam ao propósito desta mensagem. Vamos destacar algumas coisas. No texto que nós lemos, a Bíblia diz claramente que foi Deus que escolheu os salvos. Não são os salvos que escolheram a Deus em primeira instância. Foi Deus que escolheu os salvos. Como que Deus escolheu? Deus escolheu em Cristo. E quando Deus escolheu? Antes da fundação do mundo. Não tinha nem mundo e Deus já tinha escolhido cada um de nós, cada um dos salvos que iriam sair deste mundo e morar com ele para sempre. Na Nova Jerusalém, no céu e etc. Olha que interessante. Antes que a gente existisse, ele já escolheu cada um. Depois, a Bíblia diz claramente que Deus nos predestinou para si, para sermos adotados como seus filhos através de Jesus Cristo. Você precisa adotar um filho que nasce da sua barriga? Não precisa. Então, quando a Bíblia diz que Deus nos escolheu, Deus nos predestinou para nós sermos adotados por meio de Cristo, é porque ele já tinha pleno conhecimento de que pelo pecado nós não mereceríamos ser chamados de filhos de Deus. Não é isso que 1 João vai dizer? Olha que grande amor Deus nos deu, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. Mas como é que são os filhos de Deus nós? Pecadores, falhos. Então, Deus nos predestinou para sermos adotados na família dele. E aí o texto vai falar da graça, da redenção, da remissão dos pecados, do perdão, da purificação, através do sangue. Esse texto vai dizer sobre a revelação de um mistério. E o mistério é o quê? Que Deus faz convergir tudo em Jesus Cristo. E que em Cristo... Então a Bíblia vai dizer que nós fomos predestinados segundo o propósito de Deus, e Deus faz todas as coisas segundo o conselho da vontade dele, da sua própria vontade. Portanto, a primeira coisa que eu quero destacar é o seguinte: a realidade que a gente conhece, ela é fruto primariamente da vontade de Deus e não das criaturas. Mesmo porque, pensa assim, antes de Deus criar um anjo, ou um ser humano, ou a cada um de nós não temos vontade nenhuma. Mas Deus que existe tem vontade de nos dar vida, de nos dar um lugar para morar, de nos dar a existência, a experiência da família, a experiência da realidade, a experiência da eternidade em amor. Ele quer fazer isso. É por isso que a realidade existe por vontade de Deus, não por vontade de ninguém. Então a criação é porque Deus quis.
E a redenção, quando o ser humano caiu em pecado? É porque Deus quis. Porque se Deus quisesse não redimir ninguém, ele era obrigado a redimir? Não era. Ele não tinha avisado que se comesse ia morrer? Pronto, comeu, morreu, acabou. Deus não era obrigado a redimir o ser humano, mas ele, por vontade dele, redimiu. Deus é obrigado a tirar a gente desta terra podre e levar a gente para Nova Jerusalém? Ele não é obrigado, mas ele quis. É a vontade dele. Por isso que a vontade de Deus é aquilo que move ele a fazer todas as coisas. Isso nos conduz a uma verdade. A verdade de que o nosso Deus, o único Deus, ele é soberano. E o Senhor, ele é declarado soberano na Bíblia, tanto de forma indireta quanto de forma direta. Então, olha só o que a Bíblia diz. Bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Jó 42, verso 2. Falando de Deus. Jó olha para Deus e diz, Deus, eu sei que você pode tudo, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Isso é uma indicação maravilhosa da identidade de Deus. Quem ele é? Ele é alguém que pode fazer tudo. Depois o Novo Testamento vai dizer assim, que Deus é capaz de fazer muito mais do que nós pedimos ou sequer podemos imaginar. Essa é a identidade de Deus, é quem ele é. E a Bíblia declara a soberania de Deus com todas as letras. Por exemplo, em Atos 4, 24, a comunidade cristã ora a Deus dizendo assim, soberano Senhor. A mesma expressão que 2 Pedro 2, capítulo 1, usa para Cristo. Soberano Senhor. 1 Timóteo 6, versos 15 a 16, nos diz que Jesus Cristo é o bendito e único soberano, o Rei dos reis e o Senhor dos senhores, o único que possui imortalidade. Apocalipse 1,5 vai dizer que Jesus Cristo é o soberano dos reis da terra. E agora abre a sua Bíblia em Judas, verso 25. É aquele livro que fica antes do Apocalipse, lá no finzinho da Bíblia, um livro de uma página só. E no verso 25, nós temos uma revelação linda sobre quem Deus é. E aí, a Bíblia diz assim, no verso 25 da carta de Judas. Ao único Deus, nosso Salvador, mediante Jesus Cristo, Senhor nosso, glória, majestade, império e soberania, antes de todas as eras, agora, por todos os séculos. Amém. Olha o peso desses textos, né? Que coisa linda, né? A descrição de um Deus que é Salvador. Para mim, essa é uma das descrições mais bonitas a respeito de quem Deus é. Depois, se atribui a esse Deus glória, majestade, império. Ele é o legítimo rei. E que espécie de rei? Um rei soberano. E olha a dimensão temporal. Ele é soberano antes de todas as eras. Ele é soberano agora. E ele será soberano por todos os séculos. Olha o tamanho da dignidade, da identidade, do caráter de Deus. Tudo isso aqui é verdade. Essas verdades são lindas, maravilhosas, grandiosas, magníficas, estupendas. Eu não tenho nem palavras para elogiar a glória de Deus, como um ser soberano, criador, salvador, Deus. Agora, essas mesmas características não deixam de gerar algumas perguntas, especialmente sobre a noção do pecado nas Escrituras. Quando a gente estuda o que é pecado, a gente sabe que pecado é algo que está contra a vontade de Deus. Agora, como é que pode haver algo contra a vontade de um Deus que é soberano, que faz tudo de acordo com a vontade dele, que nada pode contra ele? Como isso é possível? Como é possível que exista pecado se Deus é desse jeito? Tão grande, tão lindo, tão perfeito e soberano. Antes de tudo, agora e para sempre. Essa é uma questão profundamente complicada, mas nós podemos encontrar algumas respostas. Porém, para piorar as coisas, é importante entender que o pecado é ainda mais problemático à luz do fato de que Deus sabe tudo antes de tudo.
Essa é a grande questão. Deus sabe que vai acontecer o pecado, Deus sabe que vai destruir, que vai matar, que vai se perder, que o diabo, que o homem, etc. E isso é declarado claramente nas Escrituras como a presciência de Deus. Abre sua Bíblia em Atos, capítulo 2. Vamos passear pela Bíblia, o livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versos 22 a 24. Perseverem aí em prestar atenção, em pensar, que vocês vão sair desta mensagem com um ensinamento lindo que não é meu, é da palavra de Deus. Então, Atos capítulo 2, versos 22 a 24, aqui Pedro está pregando no Pentecostes, inspirado pelo Espírito Santo, batizado pelo Espírito Santo com poder, e ele diz assim: varões israelitas, atendei a estas palavras. Jesus, o Nazareno, homem aprovado por Deus diante de vós, com milagres, prodígios e sinais, os quais o próprio Deus realizou por intermédio dele entre vós, como vós mesmos sabeis, sendo que ele foi entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus. Vós o matastes, crucificando-o por mão de iníquos, ao qual, porém, Deus ressuscitou, rompendo os grilhões da morte, porquanto não era possível fosse ele retido por ela. Queridos, aqui existem mais 1 milhão de temas e 1 milhão de coisas. Pedro evoca um ministério que aqueles homens israelitas conheceram. Nós conhecemos também na nossa experiência, mas certamente quem estava vivo quando Jesus viveu, realizando tudo que ele realizou, tem uma dimensão diferente das coisas. Nós ouvimos falar que ele andou sobre as águas. Eles viram Jesus andar sobre as águas. Nós ouvimos falar que Jesus ressuscitou mortos, mas lá no meio dessas pessoas talvez estava o casal a quem Jesus restituiu a sua filha ou o seu filho que já estavam mortos. E aí você percebe que o evangelho não é brincadeira, o evangelho é poder, é o poder de Deus. E esse poder, ele é realizado através de milagres, prodígios, sinais incomparáveis. Só que o que acontece? Esse homem que é o canal de tudo isso, qual que é o destino dele? É ser glorificado? É ser eleito prefeito, governador, imperador do mundo? Esse é o destino dele? Não é. Mas ele foi crucificado. E aí se coloca uma informação que essa morte desse homem foi realizada pelo desígnio de Deus por causa da presciência de Deus. Deus já sabia de tudo de antemão. E ele já enviou a Cristo com esse propósito de morrer por nós. E ele veio. Mas a história dele não termina na morte. Ele vence a morte, ele é vitorioso, ele ressuscita. E assim é que nós podemos ter esperança num Cristo que venceu a morte e está voltando para nos buscar. Amém? Bom, vai para 1 Pedro capítulo 1. E essa palavrinha presciência ela vai voltar a ser usada lá no finalzinho do Novo Testamento. Aqui é como Pedro se apresenta. E ele escreve assim, olha. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos, que são forasteiros da dispersão no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia. Eleitos segundo o quê? Segundo a presciência. São eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo. Graça e paz vos sejam multiplicadas. A linguagem da Bíblia é linda, né? Coisa fantástica. E aí temos uma famosa frase. Nós fomos eleitos para a salvação pela presciência de Deus. Além dessas duas passagens, a Bíblia contém inúmeras outras passagens com a palavrinha antemão. De antemão, Deus fez isso, Deus fez aquilo. Então, vá lá para Atos capítulo 22, o verso 14, e vai nos falar de algo que Deus escolheu de antemão. Antes que acontecesse, antes que se tornasse realidade, Deus já tinha escolhido um homem. E, quem sabe, a experiência desse homem possa iluminar a experiência de todos nós, a quem Deus escolheu de antemão. Então, Atos 22, o verso 14, está escrito assim. Então ele disse, o Deus de nossos pais, de antemão te escolheu,
para conhecerdes a sua vontade, veres o justo e ouvires uma voz da sua própria boca. Aqui está falando de Paulo. Paulo foi escolhido de antemão por Deus para conhecer a vontade de Deus, para ver a Cristo e para receber de Cristo uma palavra da sua própria boca. Não foi essa a experiência de Paulo lá na estrada para Damasco? Quando Jesus em pessoa resplandece mais brilhante do que o sol, aparece para ele e diz: Saulo, Saulo, por que você me persegue? E aí vocês conhecem bem a história. Quem és tu, Senhor? Eu sou Jesus. Dura coisa, Paulo, é recalcitar contra os aguilhões. Luta com Deus, não. Porque ele foi escolhido por Deus, de antemão. Olha o conceito interessante. Independentemente dele, de antemão, pela escolha soberana de Deus. Agora vai para Romanos 8. Enquanto aqui se fala do Paulo sendo convertido, agora fala do Paulo já convertido e sendo usado por Deus. Os versos 28 a 30. Eu acho que esses são os últimos versos que nós vamos ler, depois eu só vou citar alguns outros. Para a gente não se cansar muito também. Então, Romanos 8, a partir do verso 28, contém aquela famosa e linda frase que vocês devem conhecer e amar. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porquanto aos que de antemão ele conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que Cristo seja o primogênito entre muitos irmãos. Verso 30. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Até agora, queridos, eu não expliquei nada. Eu só estou colocando os textos, para vocês entenderem o que está acontecendo na Bíblia. E a partir daqui a pouquinho a gente vai começar a entrar na explicação dessa maluquice toda em algumas verdades lindas. Olha só. Paulo diz que tudo coopera para o bem dos que amam a Deus. É muito difícil acreditar nisso se a gente não conhecer quem Deus é. Deus é um ser que não perde o controle. Quando a gente fica doente, ou quando acontece um acidente, ou quando alguém morre, ou quando alguém peca, ou quando acontece alguma coisa, ou quando Adão peca, ou quando o diabo peca. Deus sabe tudo antes de tudo. Ele não é pego de surpresa. E ele designou que tudo coopere para o bem daqueles que o amarem. Porque se a morte é terrível, Deus ressuscita. Se o pecado machuca e escraviza todo mundo, ele perdoa o pecado e liberta a gente do pecado. Olha cada coisa linda que a gente começa a aprender. Depois, esse texto diz que Deus nos chama segundo o propósito que é dele. Deus não chama a gente para cumprir o nosso propósito, mas para cumprir o propósito dele. E ele diz que nós somos conhecidos de antemão. Isso me faz lembrar de um dos salmos mais lindos da Bíblia. Vocês devem conhecer o Salmo 139. E a Bíblia diz assim: ainda a palavra não me chegou à boca, e tu, Senhor, já conheces por completo. E todos os meus dias foram escritos quando não havia nenhum deles ainda. Olha só, onde é que a gente vai começar a chegar? A Bíblia diz que esses que Deus conheceu de antemão, antes de existirem, eles foram predestinados, chamados, justificados e glorificados. E agora? Agora saibam o seguinte: nós estamos apenas no começo da construção do nosso pensamento e do nosso entendimento. O que é predestinação que a Bíblia fala tanto nesses textos? Predestinação é uma designação consciente e ativa de Deus, que através dela, ele constrói a realidade da nossa salvação antes que a gente se perca. Presta atenção nessa definição. É Deus fazendo a salvação antes que o ser humano se perca. Isso é predestinação. E como é que Deus consegue fazer algo desse nível? Por causa de quem ele é. Porque ele é perfeito em conhecimento. Porque ele é perfeito em poder. Porque ele é perfeito em amor. É assim que nós precisamos entender algo muito importante. Dentre mil outras coisas, isso significa que a nossa salvação depende inteiramente da graça de um Deus que sabe todas as coisas antes que todas as coisas aconteçam. Essa é uma verdade essencial.
A nossa salvação não está em a gente responder a Deus de forma que ele fica analisando assim, olha, vamos ver se eles vão obedecer, se eles vão ser direitinho, para eu poder salvar e amar a eles. Deus sabe tudo, antes de tudo. E a nossa salvação depende dele em primeira instância. Porque ele sabe tudo e ele designa tudo. É assim que a Bíblia exalta a Deus, dizendo assim, olha, Deus mesmo falando através do profeta. Não existe outro semelhante a mim, que desde o princípio anuncio o que há de acontecer, e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam. Isaías 46, 9 a 10. Antes que aconteça tudo, Deus já está anunciando e dizendo e mostrando, olha, vai ser assim. Não é porque ele tira a liberdade das pessoas escolherem, mas é porque ele sabe o que elas vão escolher. Assim, a predestinação só pode existir sob dois fundamentos. A soberania de um Deus todo-poderoso e a presciência de um Deus todo-sábio, onisciente. Mas essas verdades não devem ser mal aplicadas. Primeira coisa, sobre a soberania de Deus. O fato de Deus ser soberano não o torna minimamente cúmplice ou responsável pelo pecado. O pecado, segundo a Bíblia, é a transgressão da lei de Deus. 1 João 3, verso 4. E como tal, ele não se originou da vontade direta de Deus, porque Deus é coerente consigo mesmo. Olha o que a Bíblia diz. Se nós somos infiéis, Deus permanece fiel, porque de maneira nenhuma pode negar-se a si mesmo. 2 Timóteo 2, verso 13. Por que eu sei que o pecado não é fruto de Deus, de um Deus soberano? Porque o pecado é contra Deus, e mesmo que eu seja infiel, que o diabo seja infiel, Deus permanece fiel porque ele não é incoerente. Olha onde é que a gente vai chegar. Dessa forma, nós devemos e podemos concluir que o pecado não surgiu como um decreto pessoal de um Deus que lhe odeia, mas por causa da perversão da liberdade que o Deus soberano concedeu de forma incondicional aos anjos e aos homens. Olha que interessante. Muitas pessoas que estudam a predestinação tendem a concluir que Deus é o responsável por tudo, porque ele é o soberano, ele é o Senhor, ele é o que manda e tudo acontece. E algumas pessoas pensam assim, então o pecado tem que estar incluído nisso, porque senão o pecado seria algo que fugiu do controle de Deus. Porém, nós temos que entender que Deus é coerente, ele odeia o pecado, portanto o pecado só pode ser explicado à luz da liberdade que Deus concedeu, o Deus soberano concedeu ao anjo. Lúcifer foi criado perfeito, mas ele podia ser o diabo. Aliás, foi isso que aconteceu, ele era perfeito e se tornou o diabo. Deus criou o ser humano perfeito, o ser humano caiu em pecado e se tornou o que é hoje. Mas isso é culpa de Deus? Claro que não. Ainda que a gente tem que admitir que a liberdade que Deus deu aos anjos e ao homem não se comparam com a liberdade que Deus tem. Nós temos liberdade limitada, porém nós temos liberdade. E é somente sobre esse prisma que nós podemos entender o julgamento dos anjos, em Judas, verso 6, e o julgamento dos homens, 2 Coríntios 5:10. A Bíblia diz que todos comparecerão diante do tribunal de Cristo para receberem segundo o bem ou mal que fizeram por meio do corpo, por meio da vida. Deus vai julgar a gente, por quê? Porque a gente tem liberdade e responsabilidade. De outra forma, ele não poderia nos julgar de forma legítima. Olha só onde a gente vai chegar. Portanto, o pecado não é a face negra de Deus, mas é um princípio ativo contra Deus, que parte do diabo e dos homens em união. A resposta de Deus ao pecado é a cruz. E é na cruz que se revela o fato de que Deus não tem nada a ver com o pecado. Se Deus quisesse criar, de forma soberana, alguns bons e alguns maus, ele pode fazer isso e ele não precisa ir para a cruz. Muito da teologia da predestinação ensina assim, que Deus é soberano, se ele quer criar um ser humano bom e um mau, é problema dele que é soberano, que é Deus. Eu concordo com isso, mas foi isso que Deus fez? Não. Não foi isso que Deus fez. Deus não fez um bom e um mau, Deus fez Adão bom. E pelo pecado dele todos se tornaram maus. Mas sendo todos maus, Deus nos amou e enviou a Cristo para salvar os pecadores, aqueles que são maus. Portanto, forçar a compreensão da soberania de Deus
de forma a torná-lo responsável pelo pecado, é colocar sobre um Deus de amor um estigma satânico. Muitos daqueles que creem na predestinação dizem que Deus será glorificado através do inferno sem fim, onde as pessoas serão brutalmente torturadas pelo fogo. Quem acredita nisso está colocando sobre Deus as próprias características do diabo. E, com certeza, esse não é o caminho que devemos seguir. Com certeza, nós sabemos que Deus é soberano e Ele será glorificado, inclusive com a segunda morte, que é o verdadeiro inferno. O inferno não é tortura eterna. O inferno é segunda morte. Mas nós devemos lembrar que nada a não ser o amor perfeito perdurará pela eternidade. 1 Coríntios 13, verso 10. A Bíblia diz, quando vier o que é perfeito, tudo que está em parte será aniquilado, será destruído. Não sobrará nenhum inferno a arder eternamente. Deus não seria glorificado por isso, porque Ele é amor. Depois, nós precisamos, por fim, não mal entender a presciência de Deus. Ou seja, o fato de Deus saber tudo o que vai acontecer de antemão não significa que Ele escolheu para ser salvo aqueles que Ele sabiam que iam merecer a salvação. Deus permanece soberano. Ele tem misericórdia de quem Ele quer e salva quem Ele quer. E Ele salva através da graça. A graça é incompreensível, ela é infinita, ela é redentora, ela é salvadora e ninguém merece a graça. Isso é importante a gente entender. Não é porque Deus soube de antemão que Ele então pensou assim, vou ver quem vai ser o bonzinho da história. Com quem for bonzinho eu vou salvar, quem for malzinho eu não vou salvar. Não é assim. Deus salvou porque Ele nos amou. É por isso que Ele salvou. Para terminar, portanto, é por causa da perfeição de Deus que existe a possibilidade da predestinação. Isso demonstra a glória de Deus, o seu poder, a sua sabedoria. E nós podemos nos maravilhar e adorar. Nossa liberdade limitada não nega a sabedoria de Deus, mas está incluída dentro dela. Pois foi o Deus soberano que colocou diante de nós a vida e a morte. E o que Ele pediu? Escolhe a vida para que vivas. A nossa liberdade não nega a soberania de Deus, nem a soberania de Deus nega a nossa liberdade. Deuteronômio 30, verso 19. Sabendo de antemão que seu plano de salvação seria efetivo e suficiente para nos salvar, Deus contemplou a sua obra completa antes mesmo que ela começasse. É por isso que Jesus Cristo é o Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Apocalipse 13, verso 8. E é por isso que quando você entrar no céu, no futuro, vai ser dito assim para você: entrai em posse do reino que está preparado para você desde a fundação do mundo. Mateus 25, verso 34. Eu sei, irmãos, que uma mensagem assim não é muito simples ou fácil de a gente ouvir. Ela envolve questões amplas, enormes, difíceis de entender e difíceis de explicar. Mas, pela presença do Espírito Santo, eu creio que nós poderemos sair daqui com uma compreensão mais rica de quem Deus é e de como Ele nos salva. Ele nos escolheu antes da fundação do mundo, antes da gente existir, e preparou o caminho, tudo que fosse necessário através de Cristo e em Cristo, pela sua graça, para que nós fôssemos fiéis e felizes, desde agora e para sempre. E que assim seja na nossa vida, em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos orar? Oremos então. Papai do céu eterno e lindo, muito obrigado porque Tu és soberano, meu Senhor. Obrigado porque o Senhor nos escolheu antes da fundação do mundo, acima de nós, além de nós, antes de existirmos. E é por isso que nós louvamos somente a Tua graça nesta noite, Pai. Que a Tua graça possa nos conduzir ao céu, nos ensine a tomarmos as escolhas certas em direção à vida, e assim que o Senhor seja glorificado também na nossa liberdade, Pai. Que a Tua graça nos baste e o Senhor nos faça fiéis e felizes, em nome e por amor de Jesus Cristo. Amém.